Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais, só nos postos Deslube. Fala, povão coral, estamos aqui para mais uma exclusiva, né? Para mais um vídeo, mais uma entrevista exclusiva que a gente vai gravar aqui com o executivo de futebol do Santa Cruz, o Francisco Sales. Mas antes da gente começar, torcedor, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, deixa o teu like e aciona o sininho das notificações. Encontra a gente também nas nossas redes sociais, Twitter, Cast Coral 2, Instagram, Cast Coral 14. A gente está com o executivo de futebol Francisco Sales. Para vocês que não sabem, a gente informa que o Francisco Sales, torcedor, ele estava presente também, ele estava na direção do Santa Cruz, melhor dizendo, né, na análise de desempenho, naquele timão que a gente tinha em 2020, né, onde aquele time me parece que só perdeu 5 ou 6 vezes, não foi, Sales? No ano, né, 5 ou 6 vezes no ano, mas por detalhes do futebol, né, que o futebol tem esses entraves aí, o Santa Cruz não conseguiu os objetivos que eram para ser conquistados em 2020, mas era um time muito bom, todo mundo sabe, e o Francisco Sales era o analista de desempenho naquele time. E agora ele retorna, né? E teve participação direta na montagem desse elenco, onde o elenco conquistou o objetivo principal, que era calendário para 2025. E o Francisco Sales participou dessas contratações aí, junto com toda a direção, o Itamar Schulli, o Alan Araújo, o Pedro, que é o analista de desempenho, Diego Hidalgo, todo mundo. Então, o Francisco Sales, ele está de parabéns, né? Como toda a gestão do presidente Bruno Rodrigues. Mas a gente vai dar os parabéns ao executivo Francisco Sales e vamos apertar um pouquinho ele aí para fazer algumas perguntas. Sales, primeiramente, parabéns, cara, pelo objetivo conquistado. E eu queria saber de você como foi, né, para montar esse elenco, como foi que tudo começou, como vocês pegaram, porque assim, Santa Cruz estava com o prestígio, né, lá embaixo, Santa Cruz sem calendário. Como foi que vocês usaram o poder de convencimento para trazer esse elenco comprometido, que está sendo, que a gente está vendo aí, o elenco comprometido e conquistou o objetivo principal? Diego, é um prazer, né, estar falando para a nação coral. Sempre um prazer esclarecer algumas situações aí que a gente possa estar falando de bastidor. E essa montagem aí a gente começou no final de novembro ali, quando o presidente assumiu, e ele fez uma ligação para mim e me convocando para vir como, né, fazendo convite para vir como gerente de futebol. E até então o clube não tinha treinador, né, o que tinha de jogador era, para ser mais específico, o Carlos e o Ítalo, né, esses dois que tinham, né, mais participações aí no elenco profissional. Os demais eram atletas de base, foi praticamente o time titular, que foi vice-campeão pernambucano sub-20, com nenhuma minutagem no profissional. Então esse aí foi o start que a gente tinha, e aí o primeiro passo foi a comissão técnica, né, que a gente foi atrás de Itamar. Ele sempre foi a prioridade do presidente, então a gente tinha Itamar como um plano número 1, e o presidente não mediu esforços, inclusive, né, o que já é de conhecimento de todo mundo, pagou a multa lá do Azures, então ele já estava empregado, então o presidente fez esse esforço e pagou a multa, trouxe Itamar. Mais precisamente, ele chegou aqui no dia 24 de novembro, para aí sim, a gente aí, né, eu nessa parte aqui do departamento de futebol, junto com o Itamar, né, nessa parte técnica, a gente começou a fazer essa montagem, com suporte ainda, né, um pouco preliminar do núcleo, né, de gestão, que foi se formando no decorrer da pré-temporada. Então, aí surgiu, né, Alan Araújo foi o primeiro, e aí em sequência veio o Pedro, veio o Diego e veio o Saulo, para dar esse suporte aí administrativo a gente que estava chegando, né, os profissionais que estavam chegando no Santa Cruz. E a gente teve esse suporte até então, vem tendo, e a figura do presidente Bruno foi fundamental, porque ele foi um cara que não só olhou para o futebol, mas olhou também para o entorno. Então, o papel que ele teve de pagar
as folhas que estavam atrasadas, foi fundamental para a gente ter mais um poder de convencimento dos atletas virem para o Santa Cruz. Porque a gente não só falava quando mostrava, né, atitudes que estavam sendo feitas. A atitude de pagar a multa para trazer um treinador mostra uma convicção que nós tínhamos na pessoa de Itamar, e aí foi pago. Então a gente já usava isso como um argumento. A quitação das folhas dos funcionários, a gente também mostrava que ia ser feito algo diferente. Então as atitudes falam mais do que valem mais do que palavras. Então isso aí a gente foi usando, né, agregando com a camisa do Santa Cruz, que isso aí sempre vai ser um peso muito grande, e sua torcida. Então a gente foi usando aí os mais variados argumentos e conseguimos aí montar um grupo competitivo, né, um grupo que quem desgarrou do que a gente queria como um grupo, a gente tirou, né? A gente achou que não podia ninguém atrapalhar esse projeto de reconstrução de Santa Cruz, e assim foi feito. Então tivemos algumas baixas aí no decorrer da pré-temporada e do início da temporada, que a gente repôs. Teve alguma demora, né? Principalmente ali quando saiu o Matheus Matias, que a gente não esperava, por um problema de saúde, e a gente ficou buscando porque a gente não queria trazer por trazer. Essa sempre foi a tecla que a gente bateu. A gente não quer chegar a trazer João para poder falar para a torcida que a gente está com o elenco fechado. A gente teve cuidado, alguns criticaram a chegada do Gilvan, né, que foi a última contratação, porque vinha, né, dispensado do Asa de Arapiraca, mas a gente já conhecia o atleta, era um atleta que a gente já conhecia, que teve bons momentos em Série C, né, teve bons momentos na Série D do ano passado pelo Campinense. Então a gente sabia que era um perfil que a gente precisava e achava interessante, até para dar um descanso quando necessário para o Pedro, né, porque o Gabriel, que eu acredito que vai ser um bom atleta, mas ainda tá verde, ainda precisa maturar, e o momento a gente precisava de alguém com a casca, né, alguém mais maturado, e aí o Gilvan chegou, deu conta do recado e chegou para fortalecer ainda mais o grupo, que já era um grupo bom, enxuto, porém bom, e para a necessidade de pernambucano aí, que a gente não queria ter, então foi algo pensado, a gente preferia ter um grupo mais qualificado e menor do que um grupo maior com menos qualidade. Isso aí a gente já tinha conversado com o próprio Itamar, né, e ele entendeu. É claro que todo mundo quer ter muitas opções, mas a realidade não era essa, a realidade financeira. Então a gente preferiu ter algo mais enxuto, e eu acredito que o grupo foi escolhido a dedo e foi um grupo que conquistou esse objetivo. E aí, quem sabe aí, a gente não pode estar falando de um grupo que vai ter um êxito maior ainda nesse estadual. Passada, né, a euforia e o peso do Santa Cruz ter conquistado o calendário para 2025, esse era o principal objetivo, foi conquistado. A tendência é que o Santa Cruz agora atue nesses próximos 2 jogos, né, diante do Sport, um pouco mais leve, mas sabendo que é um clássico de extrema importância, Salles. O último clássico vencido pelo Santa foi em 2020, você estava presente também na Ilha do Retiro. De lá para cá o Santa Cruz não venceu o clássico. Como é que o elenco está se sentindo com essa responsabilidade de ter que, entre aspas, né, vencer um clássico, porque o Santa Cruz faz 4 anos que não ganha um clássico? Como é que está o elenco nesse exato momento, passada a euforia do Central, e com essa responsabilidade de 4 anos que não ganha um clássico, indo pegar agora o seu maior rival, que é o Sport, que já se classificou com antecedência no campeonato, né, foi o primeiro, mas sabendo que agora, como é clássico, né, as forças se equiparam, mas tem essa responsabilidade de 4 anos sem vencer clássico. Como é que está o elenco do Santa Cruz para esses 2 próximos jogos diante do Sport? Não, o elenco ele sabe da responsabilidade que é, né? Então jogar uma semifinal com a camisa do Santa Cruz diante do Sport, por si só, independente de tabu, independente do que for, já é uma responsabilidade que eles têm conhecimento, eles vão entrar em campo sabendo disso, mas eles também não podem pegar e jogar esse peso nas costas e não conseguir desempenhar o melhor papel, né, nesses 2 jogos da semifinal. É um jogo que é difícil, é complicado, a gente sabe da estrutura que tem o esporte hoje, do aspecto financeiro que tem também os atletas do esporte, mas lá dentro são 11 contra 11, né, são 2 jogos, e eles sabem, não adianta também quebrar o tabu, ganhar um jogo e no outro perder e ser eliminado. Eles sabem que não é um confronto, não vai se resolver aqui no Arruda
né, no próximo sábado. Vai se resolver nos 180 minutos, então tem que ser inteligente, né, para poder, na hora que terminar o jogo lá na arena, a gente possa estar classificado, seja com 2 vitórias, seja com a vitória e uma derrota. Enfim, tem que saber jogar o jogo, tem que ter essa consciência de que nada vai se resolver nos primeiros 90 minutos. Então, se for para classificar com 2 empates e ganhar nos pênaltis, também vale. Então é isso que eles estão focados e sabem que a gente pode chegar mais longe aí nesse Pernambucano. Ô Salles, eu ouvi e vi em algum lugar, né, algum portal aí, eu não vou chutar para não cometer nenhuma injustiça, mas o Santa Cruz fez contrato com 4 ou 5 atletas um pouco mais longo. Quais são esses atletas e o tempo de contrato deles? Tiveram algumas situações específicas que foi necessário a gente, né, utilizar de alguns artifícios, e um deles foi o tempo maior de contrato. Então, o Matheus Melo é um dos, e que a gente fez, né, no momento que chegou algumas propostas que estavam sendo bastante assediadas, a gente se antecipou e conseguiu fazer esse contrato mais longo, e hoje o Matheus é um ativo do Santa Cruz. O próprio Felipe Cardoso, que o contrato se vencia agora em maio, e também a gente fez essa extensão do contrato até o meio do próximo ano. O Pedro tem um contrato até o final de 2024. Né? O Gilvan, que chegou por último, a gente fez uma situação com ele, né, de fazer o contrato até o final do estadual de 2025. Então o Gilvan tem contrato até o final do estadual de 2025. O Henrique Lordeiro também, que foi um dos últimos que chegaram, a gente fez o contrato até o final de 2024. Então tiveram situações que foi necessário, mas a gente sabe que são atletas que, se porventura, né, que é o cenário atual, a gente não tenha o que jogar no segundo semestre em 2024, eles naturalmente podem acontecer até situações financeiramente melhores do que aqueles têm no Santa Cruz. Então a gente não deve ter problemas em realocá-los para que aqueles que têm contrato para 2025 possam voltar para a pré-temporada e ter um grupo forte, já conhecendo como é que funciona o Santa Cruz. Ô Salles, o Santa Cruz hoje, né, ele só tem garantido o Campeonato Pernambucano para jogar. E agora tem mais dois jogos garantidos, né, que são contra o Sport. A gente quer que o Santa Cruz passe, vá até a final, porque aí tem mais 15 dias para jogar mais 2 jogos na final, né? Aí se passar para a final, o Santa Cruz joga mais ou menos até abril. Vamos dizer que tem até abril para jogar. Mas futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. Se por sinal o Santa Cruz for eliminado para o Sport, o Santa Cruz passa o resto do segundo semestre sem jogar, por enquanto, né? Porque a gente não sabe se tem Série D ou não. Já foi passado para vocês alguma coisa sobre algum tipo de competição que vai jogar, se não for a Série D, ou se for até a própria Série D mesmo? Você está sabendo de alguma coisa, ou algum tipo de competição, amistoso, algum tipo de competição que o Santa Cruz vai fazer? Já tem algum tipo de alguma coisa, ou ainda não falaram nada sobre essa situação? Não foi falado nada ainda, não teve nenhuma situação. Então o 2025 ainda não foi nos passado, né, por parte do presidente, do núcleo gestor aí. A gente ainda não sabe o que é que tem para o segundo semestre e algumas ações que vão ser necessárias para o 2025, então ainda não foi feito, não foi nos passado ainda. Então o que eu sei até então é que a gente vai ter esse Pernambucano, e aí, terminando o Pernambucano, a gente vai ter que pensar, se assim for do desejo, né, da diretoria, a gente tem que passar a pensar o 2025, para que não aconteça o que foi feito esse ano, que não é o correto. A gente conseguiu, teve habilidade e conseguiu ter um grupo competitivo, mas o ideal é que seja feito com mais tempo, né, mais pensado, para que a margem de erro seja bem menor. E então acho que, se não tiver nada no segundo semestre, o segundo semestre tem que já ser 100% voltado aí para as competições que já estão garantidas no ano de 2025. Ô Salles, o Santa Cruz fez uma negociação há pouco, né, com alguns atletas da base para o Cuiabá. E muito se falou, né, o Santa Cruz negociou atletas da base, os atletas não deixou nenhum ativo, não deixou nenhum dinheiro para o clube. O Santa Cruz sempre perde atletas para outros clubes, o clube não aproveita os atletas da base. E eu queria que tu falasse, Salles,
Quem foram esses atletas e como foi essas negociações com o Cuiabá? Justamente o que você passou aí foi o cuidado que a gente teve para não acontecer isso aí, né? Porque quando a gente chegou aqui em novembro, tinha N ações aí de atletas que estavam solicitando a saída, né, via judicial, e o Santa Cruz perderia pelo pé, né, qualquer possibilidade de renda com esses atletas. Então a gente teve cuidado, até porque hoje, né, o Santa Cruz em 2024 era um clube que não tem divisão, então se já tem dificuldade no profissional, imagina num cenário de base. Então a dificuldade é ainda muito grande. Então a gente teve o cuidado de pegar esses atletas, até porque foi um desejo aí do Cuiabá, nos procurou, e eles vieram atrás até pela participação do Hernandes, que era um dos atletas que a gente tinha para trabalhar no profissional, só que a gente estava bem servido, né, na posição com o Totti e o Ellison, e surgiu essa possibilidade de gerar uma receita com o Hernandes, e assim foi feito, né? Então gerou receita para o Santa Cruz, pode gerar ainda mais, já tem um valor pré-fixado em caso de êxito lá no Cuiabá. E os outros 3 atletas, que foi o David, o Lázaro e o Jonathan, eles também foram para lá numa situação de empréstimo até o dia 30/1 de 2025. Em caso de êxito lá, o Cuiabá já tem pré-fixado o valor para que ele vai ter que pagar para o Santa Cruz. Então isso aí vai gerar receita para o Santa Cruz. Eu acho que é isso que o Santa Cruz, no cenário atual, deve fazer, até porque as competições que um clube de Série A, Série B disputa são bem maiores do que a do Santa. O que o Santa hoje tem para disputar, né, é o Pernambucano e alguma outra competição que o Retrô vem a fazer aí no seu CT, né, que hoje é o que alimenta aí o futebol de base aqui no estádio. São essas competições que estão sendo feitas lá, e então não se compara o que um Cuiabá, por exemplo, disputa, né, porque disputa Brasileiro, Copa do Brasil, tudo isso com todos os times de Série A. Então eu acho que foi uma estratégia boa do Santa Cruz, né, colocar esses meninos numa vitrine melhor, e se nada der certo lá, se eles porventura não conseguirem, né, performar da melhor maneira possível, eles voltam, né, mais maduros, tendo vivenciado um clube de Série A, que é o Cuiabá, para estar aqui conosco. Então eu não vejo, né, o que está sendo ruim para o Santa Cruz nessa situação, né, porque se eles forem bem lá, já está pré-definido a geração de receita para o Santa Cruz. Se eles, porventura, que pode acontecer, é normal e natural do futebol, eles não conseguirem desempenhar o seu melhor futebol no Cuiabá, eles voltam para cá mais maduros, e aí vão ter a oportunidade de estar jogando aqui no Santa Cruz. Ô Salles, para finalizar, qual o recado que tu dá ao torcedor do Santa Cruz que no sábado vai encher o Arruda aqui para prestigiar mais uma vez o Santa Cruz diante do Sport? Falar da torcida do Santa Cruz é chover no molhado, né? Eu acho que o Santa Cruz está no cenário que está, mas a torcida permaneceu na Série A, né? A torcida é uma torcida de Série A para brigar por Libertadores, porque o que foi feito e o que vem sendo feito nos últimos anos é algo que poucos clubes aí têm vive uma situação com a torcida. Então o que eu tenho a dizer para elas para eles, né, é que permaneçam sendo assim, porque eles que são o maior patrimônio do clube, né, eles que fazem com que o atleta, né, venha para cá e vista essa camisa aí da melhor maneira possível, porque jogar com um estádio com 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, é algo que pode ter certeza que esses atletas aí, alguns aí viveram pela primeira vez, e escutar esse Arruda lotado aí é algo que eles falam, né, os atletas falam, é algo emocionante e gratificante, e não tenho dúvida que eles são fundamentais e essenciais aí para qualquer sucesso que o clube venha a ter. Eles são fundamentais. Então, que eles venham para cá, diante do esporte, apoiem na hora que tiver apoiar, né, critiquem na hora que tem que criticar, que também é papel do torcedor, mas que a gente possa, no final das contas, aí estar comemorando, como foi no jogo do Central, porque eles merecem aí essa alegria aí que tiveram no Central, mas que ainda é pouco.
o que eles precisam ter é uma alegria de um acesso, de um título, porque aí sim eles vão estar sendo recompensados. Agora eu me lembrei, mandaram uma mensagem para mim antes de eu vir para cá fazer essa exclusiva com você. Ó, pergunta lá ao Salles se ele tá sabendo de alguma coisa da Série D, se passaram para ele em off e tal. Cara, não tô. Eu queria muito aqui chegar e falar que tem alguma situação, né, de Série D, mas realmente eu não tenho. A gente tem passado com os atletas aí, realmente viveu o Pernambucano, né, então a gente eu não tenho nenhuma atualização no que diz respeito a essa Série D de 2024, mas que a gente conseguiu essa Série D de 2025 aí, então pode ter certeza, se não vier agora, em 2025, aí o Santa Cruz tem que vir forte para tirar o clube dessa Série D e colocar de volta aí num cenário melhor no âmbito nacional. Galera, a gente entrevistou aqui o Francisco Salles, executivo de futebol do Santa, né? Se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, acione o sininho das notificações e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp, para que mais pessoas consigam ver esse nosso conteúdo. Lembrando que na sexta-feira, né, vai ter o treinamento aberto, né, Salles? Treinamento aberto aqui na sexta-feira, para vocês prestigiarem o elenco do Santa, né, pro jogo diante do Sport. Então, sexta-feira, 9 da manhã, todo mundo aqui convidado. A gente vai fazer uma AOE ao vivo aqui também na arquibancada, com torcida, com jogadores, com ex-jogadores, com jornalistas. Na sexta-feira aqui, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer aqui aquele AOE, vai cobrir o treinamento do Santa Cruz ao vivo para vocês, exclusivamente aqui, né? Um trabalho aqui nosso do Cast Coral. Forte abraço e saudações tricolores.